Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente, além do pensamento, mais longe do que estou, muito mais do que sou. Novas ideias, novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Chegou a hora de expandir a mente mais uma vez. Podcast Metanoia está no ar. Bem-vindo ao episódio 54. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira às 8 da noite, um novo episódio é lançado. E você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso website, portalmetanoia.com. Nas últimas semanas, nos últimos episódios, a gente tem feito um convite muito especial para você sobre o Metanoia Especial. Exatamente. Em breve a gente vai fazer um episódio comemorativo para celebrar 1 ano de episódios lançados. Por isso a gente quer ouvir a sua voz. Você mesmo, você que acompanha a gente semana após semana, você vai enviar um áudio pra gente contando como o podcast Metanoia tem te ajudado aí na sua caminhada. Você pode contar um testemunho, lembrar de um episódio, dizer sobre algo que aprendeu, enfim. Não importa o que, a gente quer que você participe. É importante pra gente ouvir a sua voz. O áudio, atenção agora, o áudio tem que ser enviado pelo WhatsApp e tem só mais alguns dias pra você enviar. E você vai anotar o nosso número e vai enviar um áudio, pode ser um pouco curto, pode ser um pouco mais longo, enfim. Manda o que o seu coração tiver disponível e a fim de mandar. O número é 11 94307 2010. 11 94307 2010. Convite feito, esperamos a sua participação. Convidados já à mesa, time montado. Começo apresentando ele. Ele quem? Ele, o menino, meu parceiro, Felipe Tonasso. Moleque travesso. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, e você? Bom, tô de volta aí depois de muitos podcasts sem por que você... sem participar. Não, na verdade, você parou de me convidar mesmo, né? Eu acho que isso? Foi um preconceito, né? Que mentira. Mas não, tô brincando, gente. Uma alegria estar de volta. A gente teve o privilégio de participar juntos, né, Lucas? Do primeiro, ao sonhar esse sonho juntos, na verdade. Então é bom demais voltar e dá saudade, na verdade. A verdade é que dá saudade. Depois você volta, você vê quanto faz falta. Se fosse no programa do Gugu, ia tocar sonho. Mas um sonho impossível. Não, eu ia chorar, porque eu choro com o Gugu loucamente. Quando aquele pessoal que volta pra casa, sabe? Eu choro também, então eu choraria com certeza nessa parte. Mas alegre estar aqui nessa mesa, tem gente nova aqui. Eu tô feliz também que eles estão aqui. Você vai conhecer agora esse pessoal novo que Quem tá são aqui. Eles, Felipe Tonasso? Quem são eles? Primeira vez, eu vou deixar que se apresentem, né? O nome, depois eu falo um pouquinho deles. Vai lá. Gabriel Stein. Já que já me apresentou, então agora você fala teologando, primeira vez com a gente. Isso, primeira vez. Quero agradecer a oportunidade de participar aqui com vocês. Também agradecer a todo mundo que está ouvindo, está conectado aí com a gente. Primeira vez que estou participando aqui do Metanoia, mas para mim é uma alegria, ainda mais tão bem acompanhado, né? Até pela próxima pessoa que você vai apresentar também. Quem é ela, Gabriel? Não, deixa o Tonasso apresentar. Então, Tonasso, por favor. Eu só queria perguntar, quem é ela? Quem é ela? O que ela faz? Voz? Do que ela vive? Se o Walter estivesse aqui, ia ser uma boa voz. Quem é ela? Falar assim. De Optimus Prime, né? Saudade do Walter, um abraço pro Walter. E aí, quem é você? Marina Kerr, seja muito bem-vinda. Muito Mais obrigada. uma mulher para alegrar as nossas mesas. Pelo menos uma, né? Exatamente. Para desvendar o mistério, né? Meu nome é Marina Kerr, sou teologanda também e noiva do teologando aqui do meu lado. Pra quem não sabe, o Gabriel Stein. O amor está no ar. Meu noivo, então. O Juan podia pôr uma trilha agora especial, né? Mas sem chorar, então. Sem chorar, não, dessa vez não. Só alegria. Como de costume, sempre seja bem-vinda, viu, Marina? Gabriel, muito obrigada. As brincadeiras é pra gente ficar tranquilo e à vontade. Só dar um toque aqui, esse casal é super querido, tá trabalhando comigo aqui há 6 meses, mais ou menos. Aqui onde? Na Nova Semente. Boa. E estamos com um desafio super legal de ajudar a plantar uma igreja na Vila Madalena, que é um bairro super desafiador de São Paulo. Você que não mora em São Paulo e ouve a gente, Vila Madalena é um bairro boêmio aqui, cheio de arte, de bares e cultura em geral, e a gente está
engajado nesse processo de plantação de igreja, junto com esse casal querido, que são pastores aí também, urbanos. Então vai ser bem legal poder ter a presença de vocês aqui mais vezes também, eu acho. Já estou convidando-os em nome do Lucas Vilches. Em nome do Felipe Tonasco, que é parte disso. Vamos lá. E ele, que tá quietinho hoje, sempre fica por último, né? Carinha porque de bom menino, eu gosto de esperar pra gente subir o clima pra apresentar ele do jeito... Sobe a trilha, sobe a trilha. Rodrigo Maciel. Sempre Lucas Vilches. É que a gente fica uns dias sem se ver, sem gravar e vem algo. Dá uma alegria quando a gente tá junto de novo, né, cara? A alegria está no coração. Bom demais. E aqui a gente com a mesa agora recheada de gente boa demais, assim, no reino de entendimento da teologia. Com certeza vai poder contribuir muito com a gente hoje. Sem dúvida alguma. Bom, o tema de hoje e que vai ser o tema das próximas semanas, a gente ainda não sabe quantas, porque vai depender do quanto que a gente falar aqui. O Sermão do Monte. Vai ser uma série e ao longo das próximas semanas a gente vai entrar de cabeça nessa parte bíblica que para muitos é o centro da mensagem de Cristo, uma parte importantíssima para a gente gastar um tempo juntos para entender um pouco mais, expandir a mente sobre o tema. A gente vai falar ponto a ponto, com calma, mas primeiro eu queria que vocês falassem o que é o Sermão do Monte. Por que é uma parte tão importante? É realmente o core da mensagem de Cristo? O que a gente pode tirar de base para a gente começar a entender esse tema e depois entrar nos pontos específicos desse sermão? Eu gostaria de ser muito educado hoje e deixar as visitas começarem a falar. O que você acha? Eu acho bom. Não, eu vou fazer uma pergunta pessoal. Gabriel, Sermão do Monte para você, o que você acha? Por que é tão importante? Eu acho que quando a gente começa a pensar no Sermão do Monte, é bem interessante porque ele vai diretamente ligado com o tema do reino de Deus. A gente escuta bastante falar do reino de Deus, hoje em dia é uma linguagem bem atual, o reino de Deus. E o Sermão do Monte seria mais ou menos um resumo aprofundado, se é que eu posso falar assim, de Jesus, de como que funciona a lógica do reino de Deus, como que funciona a estrutura do reino de Deus, quais são os valores do reino de Deus, como que deve ser, como devem ser as características das pessoas que compõem o reino de Deus e que fazem o reino de Deus. Então, pra gente, hoje em dia, século XXI, atualmente, que quer ser o reino de Deus e que quer fazer parte disso, é extremamente importante, é fundamental entender qual é esse conteúdo, o que está por trás, o que está mais no fundo dessas linhas onde está escrito o Sermão do Monte. Acho que se tivesse uma parte da Bíblia sido rasgada e encontrada depois de muitos anos e só aquelas pequenas páginas tivessem sido encontradas e fosse o Sermão da Montanha, que você tem ali de Mateus 5 em diante, 2 ou 3 capítulos no máximo, você teria todo o evangelho esclarecido. Você entenderia exatamente o que Cristo pensa, como o céu funciona, qual é a ética do reino de Deus, que proposta ele tem para os seus seguidores. Então, se fosse encontrado só essas páginas jogadas num canto e a Bíblia tivesse sumido numa proposta apocalíptica, e alguém encontrasse essas 3 paginazinhas e ela fala assim, puxa vida, entendi que esse homem veio dizer aqui, quem era ele, porque realmente, como o Gabriel falou, ali a gente considera a ética do reino de Deus. É Jesus dizendo, não só da teoria, mas principalmente da prática, o que é ser feliz, né? A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, mas a ideia da bem-aventurada, né? Bem-aventurado é que tipo de gente é feliz, quais são as qualidades de gente feliz segundo Deus, como vive um ser humano, como ora um ser humano, como se preocupa um ser humano, como ama um ser humano, como guarda dinheiro um ser humano. Tudo isso ele dedicou tempo a explicar, e é um sermão, é o mais famoso discurso de Cristo, né? Tem livros excelentes escritos sobre esse tema. Para você que é curioso em literatura, eu indico 2 já de cara para começar sempre, que vai valer a pena você que quiser não só usar isso como material para pequeno grupo, para discussão onde você mora ou para teu crescimento. Um deles chama o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, né? Que é do John Stott, que é que a gente baseou até os guias de PG que a gente já fez por aqui, e certamente você vai ter disponível aí no Metanoia, no portal metanoia.com. E o outro é o Maior Discurso de Cristo, que a Ellen White escreveu. Também é bem pequenininho e ela faz um making off, ela aprofunda bacana esse discurso. Então, na minha opinião, Jesus ele se assenta numa montanha e diz assim, se vocês querem entender o que é ser meu discípulo, o que é ser cristão, ouçam as minhas palavras. E ele começa a dizer. Então, daí nasce a importância do Sermão da Montanha. Muitos outros filósofos religiosos tiraram lições daí e respeitam o cristianismo a partir do discurso do Sermão da Montanha.
Vocês acham que é um texto difícil de compreender? Ou ele vai ser um texto só difícil de colocar em prática, por ser extremamente prático, como o Tonasso falou? Porque a gente estuda muito, né? A gente fala muito sobre o Sermão do Monte. Há livros, bons livros, há boa literatura, há pessoas que se especializam em entender o que Cristo queria dizer. É um texto difícil ou não? Ou se você estiver disposto, você consegue compreendê-lo da forma correta que a Bíblia se propõe a apresentá-lo? Eu acho que o grande desafio de compreender o Sermão da Montanha é do ponto de vista de onde você parte, né? Porque eu vou dizer a respeito da minha experiência pessoal. Durante muito tempo eu li esse texto e eu não compreendia ele de maneira tão prática como o Tonasso falou, porque o ponto de vista pelo qual eu olhava o texto era um, e hoje eu olho para o texto com outro ponto de vista. Quando eu estou falando disso, basicamente eu estou querendo dizer o quê? Quando eu olho para a Bíblia e tento entender um monte de regras que ela tem para minha vida, e eu olho para isso tudo como regras, aí isso se torna um peso, e o enfado disso, o quanto é pesado, acaba impedindo a gente de ver o que de fato é aquilo. Agora, quando eu vejo com os olhos da graça, quando eu vejo o texto olhando de alguém que é nascido de Deus, que entendeu que Deus o amou, que Deus o perdoou, que o salvou, aí o texto muda de figura, porque daí ele está falando aí de traços do seu DNA. Né? Então eu olho para o Sermão da Montanha hoje, e quando ele fala bem-aventurados são, por exemplo, eu vou dar um grande exemplo aqui, ó. Antes eu pensava assim, ó, bem-aventurados são os humildes de espírito. Não vamos chegar nisso agora, daqui a pouco. Eu pensava que para eu ser bem-aventurado, que na minha visão era abençoado antes, não que não seja hoje, mas talvez uma outra palavra defina melhor o sentido. Eu dizia, para eu ser abençoado eu preciso ser humilde de espírito. E eu acho que o texto bíblico, depois dessa nova visão, ela vem trazer diferente. O que as pessoas felizes, que são os bem-aventurados, quais são as características, como o Tonasso disse, quais são as qualidades dessa pessoa que é feliz? Então eu olho e digo assim, que a felicidade está naqueles que nasceram de Deus. Então eu olho para o texto bíblico, agora, o Sermão da Montanha, e vejo quais são as minhas características. Esse cara que é pobre de espírito, esse cara sou eu na minha raiz. Se por alguma razão não está sendo, a gente aprendeu isso lá no podcast de identidade. Se você não ouviu esse podcast, pode voltar lá atrás, não me lembro agora qual que é o número, mas procure lá por identidade. Você vai observar e aí passar a olhar a Bíblia nessa perspectiva de quem eu sou e não de quem eu preciso me tornar. Então quando eu olho para o texto bíblico pensando em quem eu sou e não em quem eu preciso me tornar, isso me dá paz, porque Deus está dizendo que eu sou uma série de coisas que está escrito no texto. Então eu fico confortado porque meu Pai está jogando sobre mim palavras de afirmação e não dizendo para mim, olha, você tem que fazer um monte de coisa aqui para você se tornar alguém do meu reino. Não. Legal. Porque eu sou do seu reino. Você já é do reino e você demonstra dessa maneira. Se não está dessa forma, é porque de alguma maneira eu estou atrapalhando que se revele em mim a natureza que sempre foi, desde que eu criei em Jesus e nasci de Deus. Essa tensão, ela é muito presente no Sermão da Montanha, porque ele é tido como o discurso mais radical de Jesus. Jesus falou muitas coisas radicais. Aliás, Jesus era radical o tempo todo. Jesus nunca açucarou, nunca teve meio termo, nunca colocou uma embalagem bonitinha na mensagem, falou assim, olha, depende, nunca teve depende, quer me seguir, me segue, toma a tua cruz, senão, olha, não tem onde reclinar a cabeça, né? Sempre muitos discursos assim de, você tem que tomar uma decisão. E o Sermão da Montanha, ele é radical, essa tensão entre o que é real e o que é ideal, ela sempre vai existir na religião. Eu sempre vou olhar o ideal de Cristo e vou me deparar com a minha realidade. Mas no Sermão da Montanha, o ideal, ele está muito explícito, né? A gente vai ter tempo para trabalhar, mas vamos só citar um exemplo. Quando ele diz que, por exemplo, quem é perseguido, ele tem que ser, ele é feliz. Feliz é o que é perseguido por causa do meu nome. Feliz é o que, por exemplo, é atingido na face, porque vai ter o privilégio e a honra de oferecer a outra face. Isso aí começa a entrar numa coisa do nosso ego, da identidade, daquilo que eu não quero ser, mas eu me entendo quando eu olho pro espelho, que eu sou aquilo. Eu falo, cara, não é possível. Então muitas discussões de teólogos eram assim, será que é só um exemplo? Será que é uma ética provisória? Porque eles acreditavam que Jesus voltaria logo,
Será que é só um marco? Ou seja, sabe aquela cenourinha na frente do coelho que amarra assim, só para ele caminhar? Então deixa um marco perfeito só para ele poder andar, mas ele não vai chegar. Então, o que será que é isso? Então, até tem uma frase que eu li que fala assim, a lei, né, o jeito que está colocado ali como lei, eu vou falar um pouco dessa ideia da nova lei, que ele vem ressignificar, aprofundar essa lei na montanha também, ali do Sermão da Montanha. A lei, ela te empurra para Cristo. Que você olha para ela, você não tem condição, então você vai ser justificado. Mas quando você é justificado em Cristo, Cristo te empurra de volta para o Sermão da Montanha e diz assim, ó, agora que você é amado por mim e você sabe que você é do meu reino, olha aqui como a gente vive. Olha o tipo de coisa que eu quero promover em você, fazer em você e através de você. É assim que eu quero que você viva. Então, é um ciclo perfeito. Quando eu olho para aquilo, no ideal, eu vejo o meu real, eu estou distante, eu vou a Cristo. E Ele me devolve para aquilo dizendo, continua andando por aí, que esse é o caminho. Então, essa tensão vai existir sempre, né? Que o Rodrigo falou, eu não sou isso. Se porventura eu não sou agora, o Espírito vai continuar me empurrando para Cristo e Ele me devolvendo para aquele ideal. Por isso ele é tão importante para o cristianismo. Se você que nunca leu o Sermão da Montanha na sua casa, está ouvindo esse podcast, gastar um tempo para ler Mateus, começando pelo capítulo 5, durante um mês, e só tentar colocar em prática um texto, você já cresceu mais do que no seu cristianismo, talvez, de uma vida inteira, sentado sem querer praticar. Então acho que essa é a ideia dessa tensão, assim. Alguém mais? A Marina quer falar alguma coisa? Eu acho que a ação é um ponto-chave no Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha representa o caráter de Cristo de uma forma também. Quando Cristo fala que ele mostra as características dele, que devem se espelhar em nós. E quando olhamos para Cristo, é impossível não tomar uma atitude. Cristo era radical e é radical, e é impossível olhar para ele sem tomar uma atitude. Ou você ama ou você odeia. E a partir disso se cria a aceitação do Sermão do Monte, que é Cristo em sermão, né? Pessoa, né? Cristo em pessoa. A essência, né? É legal que ela fala de radical. Quando a gente fala radical, no senso comum, a gente entende que é o cara que é extremista. Mas quando a gente fala radical aqui, eu tô falando de raiz, que vem da raiz. E Cristo só fala de raiz. Tanto é que o Sermão da Montanha não trata de exterioridade. Tudo que ele vai tratar, se você ler com calma, ele trata da raiz, do radical do ser humano, que é a ideia do que está dentro de você. Tanto é que uma das maiores críticas dele é a aparência da religião, que na época era muito visualizada nos escribas e fariseus, que ele vai tratar no Sermão da Montanha. Vai dizer, olha, eu não estou falando disso, eu estou falando de uma justiça que tem que exceder a tudo isso aí. É um negócio de dentro para fora, né? Que é onde o reino de Deus acontece. Então só vou dar uma pitadinha aqui, que é legal você olhar, para você que gosta de Bíblia e fazer comparativos. A Bíblia, ela é uma eterna repetição, né? Ela começa lá no Antigo Testamento e você vai vendo as repetições nos profetas. Jesus vem, repete as palavras e ressignifica algumas e aprofunda outras. Você vai ver João escrevendo Apocalipse, repetindo conceitos do Antigo Testamento. A Bíblia tem essa repetição, né? A ideia do novo céu e da nova terra, porque existia um antigo. A ideia da redenção, tudo na Bíblia são símbolos que se repetem. E por isso era tão fascinante, né? Um livro com um código assim. E muitos teólogos fazem análise do Sermão da Montanha. Quando eu falo de teologia, eu estou falando de teologia sistemática, que é pegar uma ideia, um tema e tentar pôr num sistema, sistematizar, organizar aquilo para trazer um sentido ou tentar encontrar o próprio sentido do texto, né? Ser honesto com o texto. Então tem gente que avalia o Sermão da Montanha dizendo assim, olha, Mateus foi tão crítico ao fazer o Sermão da Montanha, ele foi tão detalhista, porque você tem duas referências do Sermão da Montanha, você tem Mateus e em Lucas. E elas são diferentes, uma tem 107 textos, outra tem 30. Então, eles vão discutir, é real ou não é real o texto? Não, é real. A historicidade no texto. Agora, como ele fez isso? Então, um teólogo diz assim, não, ele pegou Mateus, ele foi tão perfeito, ele dividiu o sermão em 5 sessões. E essas 5 sessões ele fez isso para se comparar ao Torá, que é a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, é isso? Não, falei errado. É Gênesis, Êxodo, Levítico, no Deuteronômio, exatamente. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí por quê? Porque Jesus é um tipo de Moisés. Então são comparativos, são arquétipos que a gente fala, que se comparam. Então Moisés, após o Êxodo, o povo é liberto, Moisés sobe numa montanha para pegar a lei de Deus. Ele sobe num monte para pegar a ética do reino de Deus e entrega para o povo. Jesus é um tipo de Moisés. Ele inaugura um novo Êxodo.
Jesus ele vem para salvar a humanidade, diz agora vocês vão ser libertos do pecado para sempre, porque é o êxodo do pecado, é o símbolo da Páscoa também. Ele agora é o novo êxodo, e também ele sobe numa montanha também, assim como Moisés, e também traz uma outra lei. Não é uma outra lei, mas é a mesma lei de maneira mais profunda. Por isso que ele usa a frase do tipo assim: vocês ouviram o que foi dito pelos vossos pais, eu porém vos digo. E ele começa a aprofundar isso. Então, alguns dizem assim: nossa, quando Jesus entrou na história ele piorou tudo, porque antes era mais fácil, tipo, se um homem adulterar com uma mulher, vai lá e apedreja e tal. Agora ele fala: não, se o homem só olhar, ele já adulterou com ela no seu coração. Ele começa a colocar a coisa de uma outra dimensão. Por isso ele é tão radical na ideia da raiz, por isso ele vai tão profundo. Jesus é um novo Moisés, num novo êxodo, trazendo uma lei aprofundada e ressignificada agora a partir dele. Por isso ele se torna a ética do discipulado a partir de Jesus, entendeu? É bem legal essa ideia. Seguindo essa linha que o Tonásio comentou a respeito da lei, é interessante perceber também que naquela época era muito comum que existiam mestres da lei, e esses mestres tinham seus grupos de seguidores, mas os grupos de seguidores geralmente eram discípulos que se tornariam novos e futuros mestres da lei também. E você perguntou a respeito se essa lei de Deus, ela de Jesus, se essa nova explicação do Sermão da Montanha de Jesus é difícil de compreensão, é para alguns, é para mais capacitados. A concepção dos mestres da lei era justamente essa, de que a maioria da sociedade não teria capacidade para entender os conceitos que eles falavam das leis, as novas interpretações que eles davam. Mas nessa história a gente vê que Jesus estava com seus discípulos, mas além dos discípulos, ele também estava com uma multidão. Ou seja, a interpretação de Cristo, o Sermão da Montanha de Cristo, a lógica do reino de Cristo, a nova lei de Cristo, ou a nova explicação da lei de Cristo, a ampliação da lei de Cristo, não era para um grupo seleto, e sendo difícil ou não sendo difícil, sendo aplicável ou não sendo aplicável, e com certeza é aplicável, era para todas as pessoas, que tinha multidão. E a gente sabe muito bem de tantas outras histórias e de tantas outras partes na Bíblia, que a multidão que seguia Cristo não era uma multidão de intelectuais, não era uma multidão de grandes crânios da época, mas era uma multidão de enfermos, de enfermos, de doentes, de gente simples, de pobre, de humilde. Enfim, Cristo mostra, é para todo mundo mesmo. Boa. Podemos ir para o texto propriamente dito? Eu vou ler as 4 primeiras bem-aventuranças e a gente começa a conversar, e se a gente precisar, com certeza quem está ouvindo a gente vai ficar muito feliz se a gente precisar de mais tempo, de outros episódios, então vamos até a gente precisar esgotar. Então, começando ali em Mateus 5, de 3 a 6, diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A gente já traça 4 dessas características que a gente disse que esse Filho de Deus, ao refletir Cristo, vai colocar em prática na vida dele como um discípulo. E aí eu pergunto para vocês, o que Cristo queria dizer com pobre de espírito? E depois, qual que é essa relação de o pobre de espírito vai ter esse reino dos céus? Como entender essa primeira parte, que também vai ajudar a gente a começar a entender todo o restante do texto? Eu gosto demais dessa parte de pobre de espírito. E confesso que quando eu li esse texto no entendimento anterior, com essa visão equivocada, eu não conseguia compreender isso, entendeu? Porque isso meio que travava minha cabeça um pouco com o lance de você achar que quando você segue a Deus, haverá sempre uma prosperidade que te acompanha nos sentidos de felicidade, de dinheiro, de recurso, né? Totalmente equivocado nesse sentido. Então você não consegue compreender quando ele fala que os felizes são pobres de espírito. E aí, quando eu entendi que essa pobreza de espírito está falando no texto é essa consciência profunda de que não há nada de bom em mim, e que tudo que por alguma razão se manifestou de bom em mim vem de Deus, quando eu entendo essa minha finitude diante de quem Deus é, e entendo a minha condição pecaminosa, eu entendo que o pecado ele vive em mim, e que é uma questão que eu lido com ele todos os dias, que eu acordo nesse conflito de natureza, né? A minha natureza pecaminosa tentando assumir o lugar e a prioridade da minha vida ao invés da natureza de Cristo. Então, pensar que são felizes aqueles que
que se entendem como pecadores, que não têm a sua justiça própria, entendeu? Que são pobres de espírito porque o espírito dele é pobre. Ele sabe que não tem nada para apresentar, não tem nenhum recurso que ele possa dar em troca de algo bom. Tudo que ele entende por pecado, ele entende que existe nele, que não tem como fugir desse pecado sem a presença do Cristo, sem essa vida de Cristo vivendo em nós. Então entender que essa pobreza de espírito é esse entendimento, essa consciência profunda da minha finitude, do quanto pecador eu sou e de que absolutamente não há absolutamente nada que eu possa fazer para ganhar um degrau de aprovação na relação com Deus. Isso faz de mim alguém pobre de espírito no meu entendimento. Boa. O que vocês acrescentariam? Eu queria só dar um passinho para trás, bem pequenininho, para dizer o seguinte: há uma compreensão de que as 8 bem-aventuranças, as características, muitas vezes as pessoas entendem assim: tem pessoas que são pacificadoras, tem pessoas que são pobres de espírito, tem pessoas que vão chorar, tem pessoas que vão ser perseguidas. Ele não está falando de 8 grupos, né, de pessoas diferentes. Jesus não está falando que, olha, os pobres de espírito são bem-aventurados, os que choram serão consolados. Não, ele está dizendo que os discípulos, os seguidores, os filhos de Deus, eles são pobres de espírito, e esses são felizes. Então os filhos de Deus são felizes. São 8 características do mesmo grupo. Isso é muito importante ser frisado. O Sermão da Montanha fala de um grupo só. Jesus fala, a sua primeira audiência são os discípulos, pessoas que creram nele. Tem a multidão que estava buscando ensinamento. Muitas vezes buscavam milagre, pão, cura, mas também estavam querendo ouvir o ensino de Jesus, que era o ensino que eles mesmos diziam, né? Ele ensina algo muito duro de ouvir. Eles diziam, é muito difícil. Volta para o contexto da Bíblia. Império Romano dominando a região, o povo judeu aguardando um libertador, os caras querendo ser libertos e esperando uma profecia se cumprir, achando que o Messias ia vir para libertar eles do jugo romano. Aí chega um mestre e começa a ensinar que você não pode revidar. Pelo contrário, é como se Jesus dissesse assim: ore pelos romanos, né? Você fala isso para um judeu que está esperando libertação: ore pelos romanos. E quando o romano bater na sua face, porque os romanos batiam, os soldados iam cobrar impostos e via publicanos e tudo mais, vira outra face. Então o sermão dele era muito duro. Então ele está dizendo que essas pessoas, elas tinham 8 características, 8 responsabilidades no reino de Deus. Eles teriam que ser pacificadores, pobres de espírito, chorarem, serem perseguidos, saber que isso ia acontecer com eles. Mas para cada responsabilidade tinha uma bênção, né? Você pode perceber que a lógica é essa: bem-aventurado é o pobre de espírito, porque será, né, satisfeito, será consolado, herdará a terra, verá a Deus. Então ele vai falar de pureza, ele vai falar de mansidão. Que eu gosto de acreditar, e acho que tem vários teólogos que vão nessa direção. Jesus faz uma crescente com as bem-aventuranças. Ele vai dar alguns passos. Você pode olhar essas 8 bem-aventuranças como passos. Você pode olhar assim: olha, para começar a ser feliz e para entender o que é ser feliz, só tem um jeito no reino de Deus: é saber que você por si mesmo, como o Rodrigo falou bem explicado aqui, você não tem nada de bom em si mesmo. Você tem que ser aquele que não tem mais nenhum recurso a não ser Deus. Quando você entender no teu coração, você que ouve a gente aí, que você não tem nenhum recurso na sua vida para ser feliz a não ser o próprio Deus, aí é que você abriu espaço para começar uma transformação em você, né? É uma crescente. Se você olhar que essas 8 características eu tenho que viver, e Ele que espera de mim, porque já foi colocado em mim através do Espírito Santo, viver assim, e eu vejo isso como passos que eu vou seguindo, eu vou entender quando ele diz assim: olha, pobre de espírito, ele faz um contraste muito grande com os religiosos da época, por exemplo. Eles eram ricos em conhecimento, como o Gabriel falou. Eles tinham os oráculos da Torá e da lei. Aí ele fala assim: não, mas eu não estou falando disso. Feliz no meu reino não são esses caras que sabem tudo aí, os religiosos. Feliz no meu reino é quem acha que não sabe nada e precisa de mim. Esse é feliz. Esse daí é bem-aventurado. E ele promete uma bênção para essa pessoa. Então ele começa a dizer o seguinte: olha, tem prostituta, e tem bêbado, e tem publicano, que vão preceder os religiosos no reino dos céus. Sabe por quê? Porque esses muitos sabem, só que não são pobres de espírito. Nunca vão ser felizes, nunca vão experimentar a qualidade de vida do que é ser bem-aventurado e feliz. Agora,
tem até um texto, eu tinha lembrado desse texto, que é Mateus 21, 28 a 32, e diz assim: Jesus disse: em verdade vos digo que os publicanos, que eram os traidores da época, né, do povo judeu, que cobravam impostos para Roma, e as meretrizes, ou seja, as prostitutas, vão preceder vocês no reino dos céus. Ou seja, vão chegar primeiro, ou vão estar lá, e alguns de vocês não vão estar. Ele fala: João veio a vós no caminho de justiça e vocês não creram nele. Já os publicanos, porém, as prostitutas, creram em Jesus e em João. E vós, vendo isto, nem fostes tocados de arrependimento para crerem nele. O que ele está dizendo? Vocês não sabem o que é ser pobre de espírito. Vocês ainda têm uma justiça própria. Vocês confiam na sua habilidade de guardar a lei. E acho que fica claro para quem encara o Sermão da Montanha, Lucas, de maneira séria, que a gente tem total inabilidade de guardar a lei. Então, se você não passar pelo primeiro passo de falar: cara, eu não consigo guardar sozinho, eu não tenho justiça própria, Jesus está dizendo: olha, vai ter pecadores mais cruéis do mundo, que você considera pecador, que vão preceder você no reino do céu, porque eles aprenderam o que é ser pobre de espírito. Então ele já começa por aí. E note, o que eu quis trazer à tona é um passo atrás do outro para a mesma pessoa. E o primeiro passo é a humildade. Como que a pessoa olha para um texto como esse, e creio eu que deva ter muita gente que pense dessa forma, de olhar para esse texto e ver isso como uma recompensa, que é claro, quando a gente vem seguindo o Evangelho e vem seguindo Cristo, que a gente não tem mérito nas coisas. Mas você vem numa sequência de características que precedem uma recompensa, precedem uma consequência de algo que é uma característica dessa pessoa que entendeu que é um filho de Deus. Mas deve ter muita gente que entende isso como: eu vou ser pobre de espírito, então eu vou conseguir o reino dos céus. Como fazer essa quebra para que não haja esse tipo de entendimento? Porque as bem-aventuranças, elas vêm com essa sequência. E deve ter muita gente que pensa: como fazer que a pessoa entenda que realmente é uma característica, e o que é esse dele será o reino dos céus? É realmente uma recompensa? Qual seria a palavra mais adequada para que a pessoa entenda não como essa recompensa, entre aspas, mas como algo da forma com que Jesus queria que fosse? Na verdade, eu acho assim que não é nem recompensa. O que ele está falando aqui é uma condição. Se você achar que tem que ser pobre de espírito para ganhar o reino dos céus, você acabou de contradizer a própria lógica. Você não foi pobre de espírito, então você se autocontradiz. Você acha que você pode fazer alguma coisa para alcançar esse reino? Você já não é pobre de espírito. Você já se acha rico demais para conquistar o reino dos céus. Então, quando ele fala, ele está dando a condição, a única condição pela qual você pode acessar o reino dos céus, essa realidade espiritual, seja ela aqui na terra, enquanto ele não vem, porque ele inaugura essa lógica aqui, e vai acessá-la na plenitude quando ele voltar com o seu reino, é você saber que você não tem nada a fazer. E o mais difícil é isso, entendeu? É você achar que não pode fazer nada. A gente quer continuar pagando, já falamos sobre isso várias vezes, né, nos outros podcasts. Achar que eu não posso fazer nada dói em mim, porque aí é tudo graça, aí é tudo mérito dele. Ele me escolheu, ele quer me transformar. Então, até quem me torna pobre de espírito é o próprio Espírito Santo, é ele que me dá a condição de me reconhecer. Então, entre aspas, é uma condição, não é um mérito. Se você olhar como mérito, você acabou de contradizer a própria lógica da bem-aventurança. Nesse sentido que o Tonás está falando também, eu acho que também não tem a ver com causa e consequência. Tem a ver, é um cenário só. Uhum. Os felizes são humildes de espírito, são pobres de espírito, porque o reino do céu é deles. É uma questão de afirmação e não de causa e consequência, entendeu? Eles são os pobres de espíritos, o reino é deles. É como se ele dissesse mais ou menos assim: o reino de Deus é dos pobres de espírito. É como se ela entendesse a identidade, entendesse que foi salva pela graça, entendesse que ela já faz parte do reino e agora ela é pobre de espírito porque ela entendeu tudo isso. É isso aí, é mais ou menos isso. Não é uma causa e consequência, mas é uma condição, como o Tonás disse. A condição acho que permeia toda a frase, né? O reino do céu é desses, que são humildes de espíritos. E o reino do céu também é dos felizes, né? No reino dos céus, no reino de Deus, todos são felizes e todos são humildes de espírito, assim como as outras 8 bem-aventuranças. Há uma discussão se essa recompensa é terrena ou se ela é celestial. E aí a maioria, pelo menos o John Stott, ele fala no livro dele que ele vê com uma dualidade. Se você é pobre de espírito, se você reconhece como publicano, miserável homem que sou, aquela parábola é muito exemplificadora disso, né? Um vai orar no templo, o fariseu vai orar, e o publicano. Aí o fariseu ora como, né? Senhor, obrigado porque eu não sou como esse daí.
obrigado porque eu não sou como esse. Isso é achar que tem alguma coisa no espírito. E ele tá lá batendo no pé dizendo, miserável homem que sou, tem misericórdia de mim, né? Que eu brinco que é a oração do boteco que às vezes sobe, a oração daquele que está tentando se libertar de um vício que sobe, e aquela oração do templo que às vezes não sobe, porque é cheia de autovaidade, é cheia de autopromoção, é cheia de mérito próprio. Então, ele está dizendo assim, essa recompensa, o John Stott vai dizer, ela é dupla, ela é dual. Ela acontece agora porque o reino dos céus chega para você como uma realidade presente. Puxa vida, agora eu enxerguei as realidades do reino dos céus. E é um plus quando o reino entra na terra. Ou seja, se você é humilde de espírito e continuar sendo humilde todo dia, imagina alguém que é humilde de espírito todo dia. Ele acorda de manhã dizendo assim, miserável homem que sou, Senhor, me livra desse corpo de morte. Como vive esse cara? Plena dependência. E se você vive em plena dependência, a minha Bíblia vai dizer, não sei a sua que está aí ouvindo, mas a minha diz que se eu vivo em plena dependência da justificação de Jesus, do poder dele para operar sobre o pecado, para vencer o pecado em mim e para eu ser transformado à imagem dele, o céu é parte da consequência da minha vida com ele. Então ser pobre de espírito se torna uma condição que eu sou abençoado aqui e também me leva para uma condição de realidade futura. E você vê que doideira, você fica liberto, nessa perspectiva que o Tonás falou, você fica liberto de uma necessidade de fazer coisas para se tornar alguém. E, cara, o quanto isso nos livra de frustrações, de ansiedades desnecessárias, entendeu? Porque como eu me entendo como um pobre de espírito, eu não preciso, eu entendo que eu não preciso fazer coisas para me tornar alguém, né? E isso me livra das minhas ansiedades, das minhas frustrações. Inclusive a ansiedade de chegar no reino dos céus. Inclusive de chegar no reino dos céus. Porque eu não fico tentando fazer, eu falo, quanto mais eu reconhecer que eu preciso dele, o reino dos céus vai acontecendo e ele vai ser uma consequência dessa minha relação de dependência dele. Fala aí, Gabriel, você queria falar? Não, a gente tá dominando aqui, não deixando vocês... Olha que vergonha, né, Lucas? Não estamos deixando os convidados falar. A gente tá pegando ritmo ainda. Fala mais pertinho aí. Quando você comenta dessa questão de se fazer pobre de espírito para alcançar o reino dos céus, imagino que já foi dito aqui, é muito daquela lógica de barganha, né? Sim. E com Deus não funciona essa lógica de barganha, principalmente nessa questão de ser pobre de espírito, porque eu não tenho como me fazer pobre de espírito. Pobre de espírito é uma condição, não é uma escolha. Fazer, vai ser hipocrisia, né? Vai ser hipocrisia, acho que você já comentou isso. E é uma condição humana, uma condição que veio com o pecado, a gente necessitar de Deus. E tentando resumir, tentando entender o que todo mundo falou aqui, pelo que eu compreendi, ser pobre de espírito é reconhecer que eu preciso de Deus, que eu necessito de Deus. Desesperadamente. E em todas as esferas da vida, né? Em tudo, em geral, na minha vida completa. Se eu não preciso de Deus, como é que eu vou querer habitar no reino de Deus? Então, não faz sentido algum você não ser pobre de espírito e ainda assim almejar o reino de Deus. Porque ser pobre de espírito é precisar de Deus. Eu só posso habitar com Deus, eu só posso viver no reino de Deus se eu preciso de Deus. Acho que é mais ou menos isso. Faz sentido. Marina, tem algo a acrescentar? Eu acho que isso aí já resume bem. Boa. Então, você está exercitando sua pobreza de espírito. Ela está deixando você... exatamente. Isso nos comprometer. A prática do Sermão da Montanha está aqui na mesa. Viu, Lucas? Eu só queria citar uma coisa que o John Stott diz no livro dele aqui, que ele faz um paralelo também lá com João, quando fala da igreja de Laodiceia, né? Que ele fala, depois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja visível, apesar de toda a sua profissão cristã, não era de modo algum verdadeiramente cristã. Autossatisfeita e superficial, era composta, de acordo com Jesus, de cegos e mendigos nus. Mas a tragédia era que não admitiam. Eles eram ricos e não pobres de espírito. Espetáculo. Acho que o pobre de espírito ele não julga. Sabe? O pobre de espírito não julga porque... Por que eu vou julgar se eu em mim não tenho nada? Como eu posso olhar para o meu irmão? Então, muitas coisas vão se resolvendo quando você começa a entender que feliz é aquele que não tem em si valor próprio, a não ser o valor que o próprio Deus lhe atribuiu na cruz, dizendo, você é meu filho. Eu não tenho mais nada a oferecer a não ser aquilo que o Senhor já me deu. E eu sou grato por isso. Então, se a gente fosse abrir aqui janelas e aplicações para o pobre de espírito, antes de falar do que chora, porque só vai piorando agora, e na verdade o piorando é para melhorar, né? Porque quanto mais eu vou me humilhando, mais na Bíblia eu entendo que... Deus vai ser exaltado na minha vida. Exato, porque o meu Deus fez isso, né? Jesus foi o que mais se humilhou. Eu entendo que o fruto disso é incontável, cara. Sabe? A pobreza de espírito, ela... Vou dar um exemplo, né? Tava saindo um post recentemente comentando de postura de atletas cristãos na Olimpíada.
o cara fala que é cristão, mas faz isso, faz aquilo. Aí postaram, levantaram as falas dos atletas, lugares onde eles foram. É quase que uma CIA, um FBI do cristianismo, sabe? Seguindo o cara em GPS, vendo o que ele posta, vendo o que ele faz, para poder fazer posts reflexivos sobre postura cristã. Cara, eu tenho que ser pobre de espírito, entendeu? Eu tenho que cuidar do meu. Tem muita coisa. Esse cara, ele tá num processo de vida e Deus vai cuidar dele. Eu posso, claro, refletir sobre isso, mas capitalizar em cima disso, dizendo assim, olha, tá vendo o que acontece com essa geração? Quando eu falo isso, quando entrou eles e eu, olha nós aqui, tá vendo o que eles estão fazendo? Nós não podemos fazer. Quando entrou eles e nós, eu já comecei a sair da linha do ai de mim, miserável homem pecador que sou, e já comecei a entrar na linha do que diz assim, ainda bem que não sou como eles. Percebe? É muito tênue essa linha. Ainda bem que eu não sou como este aqui. Então, quando eu faço um post refletindo sobre a desgraça alheia e dizendo assim, ainda bem que eu não sou como esse cristão, eu posso estar usando isso como um termo de reflexão, mas geralmente eu tenho que olhar para o meu espírito. Então, a pobreza de espírito, ela me ajuda não só nessa área, acho que em todas. Só estou dando um exemplo que foi bem real para mim recentemente. Nos últimos tempos a gente teve está tendo, né, essas ondas de compaixão na internet, principalmente quando tem algum atentado. Coloca lá na hashtag somos todos. Agora me vem a mente Charlie, mas... Agora foi a Itália, né? Itália, que teve o terremoto agora. Eu penso assim, que se a gente fizesse na hashtag somos todos pobres de espírito, essa onda de amor seria muito mais natural. Porque até quando se vem falar, olha o comportamento preconceituoso de um, de outro, tendo um preconceito contra quem teve preconceito, mas a gente não consegue naturalmente ter esse espírito de compaixão que Cristo demonstrou. Então, se a gente sempre pensasse, como o Tonás está falando aqui, somos todos pobres de espírito, na hora que o impulso de julgar o próximo, na hora que vem aquele impulso de falar mal de outra pessoa, por mais que a pessoa esteja tendo um comportamento errado ou não, a gente pensasse, não, pera lá, eu também sou próprio espírito. Provavelmente a gente ia achar talvez o mesmo comportamento que a gente está criticando em algum momento da nossa vida. Então acho que é sempre interessante pensar isso. Somos pobres de espírito. A única coisa que a gente tem é a dependência e crer que Deus pode mudar a minha vida e que sem Ele eu não sou nada. É porque quando eu me orgulho de não ser como alguém, eu acabei de me destruir. Não, de me destruir, né? Eu me orgulho de não ser como aquele. Acabou. É tudo que Jesus não quer, que você se orgulhe de algo. Nessa lógica da primeira bem-aventurança. Sim. Mas vamos lá, tem mais coisa aí, né? A gente tá só nessa... Eu falei pra você que cada uma dá um podcast. Vai dar... deu quase já. Vocês querem falar dos que choram? Os que choram acho que fecha legal, né? Com essa ideia aqui. Então vamos só relembrar, que é o segundo verso que a gente deu, que é bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Que choro é esse? Quem chora? Que lágrimas são essas? Que consolo é esse? Para que a gente possa então hoje, e a gente já combina aqui que a gente para... depois do choro. Nossa, mas o fome e sede de justiça é bom também, cara. Mas a gente vai entrar nele aí, mas você vê, aí fica aquela estratégia de audiência. E o manso? Pro pessoal, semana que vem, depois... o cara é humilde, chora, tem fome de justiça e é manso pra lidar com... Nossa, aí você começa a entender o que é Jesus mesmo. Mas vamos deixar. E aí, os que choram? Que choro é esse? Bom, esse choro, muita gente atribui... E é gostoso ler assim, né? Eu acho que também é possível de se ler. Dizer assim, olha, se você chora, está sofrendo agora, fica tranquilo que você vai ser consolado. Esse é o tipo de leitura que todo mundo faz quando lê a primeira vez, né? Você chora pelo quê? Eu choro por uma doença, eu choro por uma perda de um relacionamento. Eu choro porque o mundo é mau, eu sofro. Você vai ser consolado. Isso não é errado dizer. É quase o evangelho autoajuda. Mas e não é errado, sabe por quê, Gabriel? Porque... Apocalipse 21 vai dizer, ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Em outras palavras, se você chora, ele vai te consolar. E outra, posso abrir texto aqui, ele vai estar com você todo dia ao seu lado, ele é Emmanuel, ele é Deus conosco, estou com vocês até o fim dos séculos. Ele consola quem chora. Só que aqui, no contexto do texto, a gente tem que ser honesto com o que Jesus está começando a dizer, é aquele que chora também pela sua condição pecaminosa, é aquele que chora por ser humilde. É um cara que está tão afetado e tão... entregue a essa busca desesperada por Deus que o Gabriel falou, que ele não contém a lágrima ao dizer assim, Senhor, eu preciso mudar. Eu ouvi um amigo dizer uma vez que ele se odeia quando fica sozinho com ele mesmo, e chega a chorar e a lutar com Deus dizendo, eu odeio quem eu sou quando eu estou longe do Senhor.
Esse tipo de choro é o choro que Jesus está falando aqui. Eu me odeio quando eu estou longe do Senhor. Eu sei do que eu sou capaz quando eu não estou sendo humilde de espírito, quando eu me traio nas minhas próprias convicções religiosas. E ele chora. Chorar por isso é esse tipo de choro aqui. Esse vai ser consolado porque o Espírito Santo vem e traz vida nova, traz luz, derrama compaixão, misericórdia, levanta uma alma que está chorando porque ela entende que ela precisa de Deus de novo. Então esse choro é daquele que chora pela sua condição. E veja, como poderia ser consolado alguém que não passou por isso? Percebe? Então, esse consolo só pode acontecer num coração que chorou. Então, quem não chora, quem não experimenta quem não vive essa crise de, cara, isso aqui eu choro eu sou zoado mesmo, eu sou um lixo. Quando me encontro comigo mesmo e vejo isso e eu choro, eu desabo em cima disso, eu percebo que na sequência vem o consolo de Deus para comigo através da própria palavra dele. Só quem chorou por essa condição já sabe o que é o consolo, né? Exatamente, só quem chorou sabe o que é o consolo disso, entendeu? Então eu acho bonito demais, eu acho que também tem muito a ver, não somente com o choro em relação ao meu pecado, mas o choro em relação ao pecado dos meus irmãos, entendeu? Porque quando a gente tem aqui um costume, né, de um encontro que a gente faz com os pequenos grupos, da imersão, que a gente tem um momento de confissão, onde a gente confessa os nossos pecados uns aos outros. A Bíblia diz que há cura nesse processo. Porque há cura nesse processo e a gente crê muito nisso. Então, naquele momento, há choro, cara, de você entender que, cara, você não chora pelo outro porque ele é um desgraçado, um pecador e não, você chora porque aquela mesma crise que ele enfrenta, se você não enfrenta igual, você enfrenta da mesma forma de um outro pecado, mas da mesma intensidade, entendeu? Então é também chorar, né, o pecado do outro, não somente o meu, mas também o pecado das pessoas que me rodeiam e eu acho que também não somente isso, mas uma coisa que pega muito pra mim também é a questão, por exemplo, de a gente chorar essa ignorância do mundo em relação às questões espirituais, em relação ao reino de Deus. De você, às vezes, pregar pra um grupo de pessoas, você tá junto com um grupo de pessoas, algumas pessoas entenderem o reino de Deus e outras pessoas simplesmente, cara, não entendem, entendeu? Então você volta pra casa triste. Até vi recentemente um vídeo de um evangelista americano conhecidíssimo que fez parte da história do cristianismo nos Estados Unidos. Ele disse que ele chegava nas cidades assim e ele começava a pregar e tinha multidões que ouviam o seu sermão. E quando ele terminava o sermão, ele saía na convicção assim de que, cara, muita gente ali não tinha entendido nada, entendeu? E aí ele saía, ele chorava o caminho de volta todinho pela tristeza de ver que aquelas pessoas não conseguiam virar a chave com relação ao reino de Deus e permaneciam na ignorância. E o quanto permanecer na ignorância levavam elas à tristeza, né? É o que acontecia com os profetas, né? Na Bíblia a gente tem isso aí também. Os profetas lamentando, ficando em pranto, chorando, clamando, porque o povo não aceitava a palavra de Deus. Pedindo até a morte, né, Gabriel? Até a morte. E é interessante também a gente perceber que a vida cristã, a própria mensagem bíblica, ela é feita de alguns paradoxos, né? E um que eu fico me preocupando de vez em quando a gente olha a comunidade cristã hoje em dia, é que às vezes a gente tem essa tendência de fingir que simplesmente porque somos cristãos e porque temos Deus, temos aquela vida perfeita. Sabe aquele sonho de vida americano? O cristão tá sempre sorrindo, o cristão tá sempre animado, o cristão tá sempre feliz, o cristão é sempre tudo perfeito, sempre tudo maravilhoso, sempre tudo colorido, sempre tudo mil maravilhas. E esse texto mostra que não, que na realidade, quando a gente sente a ausência de Deus, quando a gente sente que é pobre de espírito, a gente sabe que assim é por causa dos nossos pecados. Não tem como eu estar sempre feliz, não tem como eu estar sempre radiante, pulando de alegria, se eu entendo as minhas falhas, se eu entendo as falhas dos meus irmãos, se eu entendo a falha do mundo, se eu entendo essa condição terrível que é o mundo de pecado, que é o mundo com a ausência de Deus. Então é interessante a gente ter uma vida autêntica, e na vida autêntica eu imagino que tem que ter espaço para o choro. Talvez às vezes até mais do que a alegria, ou não, isso é um pouco relativo, mas Salomão diz, né, que às vezes o lugar onde tem mais ensinamento, onde é mais proveitoso ir é num enterro, num velório, do que numa festa. Porque são nas tristezas, no momento que a gente tá mal, tá no fundo do poço, que muitas vezes a gente consegue abrir espaço para Deus atuar na nossa vida. Ele aprendeu bem com Davi, né? Quando a gente lê os Salmos e a gente vê como Davi chora, fala que os ossos dele estão secos, ele alaga a cama dele com lágrimas, encharca mesmo.
por causa dos pecados dele, ele se sente longe de Deus e ele clama por perdão. E eu acho que é isso a verdadeira felicidade que Davi encontra também. Quando ele fala que o Senhor ouviu ele, o Senhor escutou a oração, ele enfatiza toda hora, ele é feliz em saber que Deus perdoa. Então, essa verdadeira felicidade, esse bem-aventurado ou feliz, aquele que chora porque ele é consolado agora já. Ele vai ser consolado no futuro, sim, no reino de Deus, que vai vir em toda a glória, mas ele é consolado agora, porque Deus escuta e Deus perdoa. É muito louco esse lance do consolo que ela falou, porque é o consolo da absolvição, né? Porque quando você veja, se você chora o seu pecado, você recebe na sequência o consolo, que é essa graça. Quando você compreende a graça, que depois de chorar, depois de se entender como alguém extremo... Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu conheci a graça, me lembro como se fosse hoje, sabe? A imagem está na minha mente ainda. Do Tonácio explicando com num pequeno grupo, como uma simples simulação. E eu estava prestando atenção muito no que estava sendo feito. E naquela simulação parece que as escamas dos meus olhos caíram, sabe? Eu olhei aquilo e falei, nossa, agora eu entendi. E aí eu desabei de chorar, cara, porque eu fiquei pensando, nossa, eu sou tão pecador, mas ao mesmo tempo o meu choro era de alegria, de saber que naquele momento eu também já havia recebido a absolvição, entendeu? Então eu acho que esse consolo do choro, já que ele tem essa raiz muito forte do chorar sobre o meu pecado, sobre minha natureza pecaminosa, eu posso entender também que esse consolo é a absolvição. É a graça sendo derramada sobre minha vida, e que uma gota é suficiente para me curar e me consolar, quanto mais todo o mar que existe aí para mergulhar e navegar, já como diria Paulo César Baruch. De uma certa forma, o choro já te aproxima de Deus, né? Porque você chora por reconhecer que existe pecado, que existe miséria, e o reconhecimento dessa sua condição, dessa nossa condição, né? Porque todo mundo é pecaminoso e é pecador. Isso aí já te aproxima, te faz querer estar perto de Deus, porque se você não tivesse miserável, se a gente não tivesse miserável, não teria chorando. Não, eu fico pensando em quem tá ouvindo a gente. Talvez uma boa pergunta para aplicar aquilo que a gente tá falando aqui na tua vida, você que ouve a gente, acompanha o podcast, é assim, né? Há quanto tempo que eu não choro por conta da minha condição? Quanto tempo que eu não dou espaço para uma auto-reflexão séria com Deus e não choro para encarar os meus pecados ou quem eu sou? Será que eu tenho tanta coisa a oferecer no meu espírito que eu não preciso mais me preocupar com isso? Ou será que eu não tô dando tempo pro Espírito Santo trabalhar comigo e me fazer chorar, me constranger, né? O Espírito Santo literalmente ele faz... o amor de Cristo constrange a gente, e essa obra do Espírito Santo faz a gente ir pras lágrimas muitas vezes. Tô falando isso porque não tem muito tempo eu chorei numa dessas assim, de reconhecer quem eu era, aquilo que eu tinha desejado, pensado, feito, não importa o pecado que você que tá ouvindo a gente luta, ou os pecados, né? Aquelas ações que você acha que te afastam de Deus, mas pelo pecado que você que a gente carrega, aquela luta interior que Paulo sabia muito bem, né? Ele dizia, sou miserável mesmo, e eu numa dessas me deparei com isso, com algo que eu não gosto em mim mesmo, e comecei a chorar ali. E eu me lembro desse consolo, e eu pensava assim, pois fazia tempo que eu não sentia isso, fazia tempo que eu não parava para refletir. Porque geralmente o ser humano vai chorar quando o pecado dele é descoberto. Pela vergonha. Aí chora pela vergonha, chora pela consequência. O que eu tô falando aqui não é um choro que vem depois da descoberta, depois do impacto da consequência, porque a gente sabe que tem pecados que perseguem a gente. É o choro daquele que tá buscando diariamente, cara, ser transformado, entendeu? Então por isso que eu pergunto, você que ouve a gente aí no carro, tá correndo agora, tá em casa, será que não é hora dessa geração começar a chorar um pouco mais pela condição que vive, do que, sabe, esse evangelho que a gente... É tão cult, né? Falar de Deus, gravar podcast, metanoia, plantar igreja. Mas a pergunta pra mim que fica assim, cara, eu preciso que Deus me constranja mais, sabe? Eu preciso me parecer mais com Ele. Acho que esse é o sentimento do discípulo, entendeu? Eu quero imitar Jesus. Então, se eu tiver que chorar por tudo aquilo que eu ainda não sou, eu quero chorar hoje. Eu quero chorar hoje à noite pra eu ser consolado, pra amanhã eu crescer. E a Bíblia fala disso, né?
Segundo Coríntios 7 fala assim: a tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento. A tristeza que vem de Deus opera arrependimento para a salvação, né? Da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Então, eu não preciso esperar sofrer a tristeza do mundo, entendeu? Eu quero sofrer a tristeza de Deus, eu quero chorar para que eu haja arrependimento no meu coração e para que haja salvação na minha vida. Então, eu acho que falta um pouco de choro. Eu não sei quem tá ouvindo a gente pensa nisso. Qual foi a última vez, cara, que você que tá ouvindo chorou por algo que você luta com você mesmo para poder vencer? Porque uma coisa acontece: ou a gente chora pela consequência, ou a gente fica tão amortecido que nem cai mais lágrima na gente, porque a gente nem tá dando voz pro Espírito Santo. Isso é sério de pensar. Se a gente tá levando isso aqui a sério, como viver o que Jesus pediu para viver, eu tenho que estar mais aberto, com humildade de espírito, para que as lágrimas venham mesmo, para que eu seja transformado. Eu penso nisso, para que você que tá ouvindo a gente pense também na sua vida aí. Há quanto tempo a gente não chora para mudar e para ser como Ele? Uma certa vez eu ouvi um pregador dizer uma coisa que eu gostei muito, ficou gravado na minha mente, que é sobre quando a gente nasce de Deus e quando a gente entende essa graça, quando a gente se entende como pobre espiritualmente, e a gente chora quando a gente até mesmo na hora que a gente peca, que a gente faz aquela coisa errada, e aí na hora vem aquela tristeza assim, cara, aquela angústia. Ele diz que essas pessoas que entraram no reino de Deus, que são parte da família de Deus, que se entendem por filho de Deus, eles é como se eles soubessem pecar, sabe? Porque não é que o cara ele sabe pecar e por isso ele pode pecar, mas é porque quando ele peca sofrendo demais, cara. Que a carne dele sobrepôs o espírito naquele momento, mas o espírito dele tá consciente sobre toda a maldade que ele cometeu e a consequência daquilo. E o choro é instantâneo, quase. E o choro é instantâneo, e você chora. Então, esse sofrimento é natural de alguém que seria, na ilustração dele, como alguém que sabe pecar. É alguém que não consegue pecar e ficar inerte a tudo aquilo. Ele peca e fala: não, cara, não, eu pisei na bola demais aqui, e ele desabar. E essa tristeza acaba fazendo parte do processo de cura, né? Do processo de você confessar uns aos outros. Talvez tenha um pouco a ver assim, né? Será que o que eu tô vivendo até hoje, né? Será que eu tô tendo pausas pra ter esse momento? Será que o que eu tenho feito quando eu externo aquela maldade que eu sei que sou, né? Aquele espírito que eu carrego, aquele pecado ambulante que eu sou, será que quando acontece isso, qual a minha reação? Eu tô amortecido, eu não tô mais lidando nem com isso, eu não quero nem saber, nem toca nesse assunto que eu não gosto? Ou, cara, eu tenho sentido um choro, alguém tá ouvindo a gente falar assim: ô Tonasso, eu sei exatamente o que você tá falando, cara, porque eu tô sofrendo isso, eu tô chorando por isso, eu sinto o que você tá falando, Rodrigo, eu sei o que você tá falando, cara, porque quando eu erro eu sinto essa tristeza, cara, e eu choro por não conseguir mudar. É desse choro que Jesus tá falando: você é bem-aventurado, cara, porque você vai ser consolado, você já tá sendo consolado agora, entendeu? Essa é a ideia. Acho que espiritualmente falando é bem disso que a gente tá falando, pra você que tá ouvindo e se sente assim. É terapêutico demais quando você pode confessar uns com os outros. Eu não sei vocês, mas eu tenho maior facilidade de raciocínio quando eu falo com outras pessoas. Aí eu raciocino melhor falando com as pessoas. Então, na hora que você às vezes acaba confessando o pecado também, você também acaba tendo maior noção e uma noção mais profunda daquele pecado que você eventualmente cometeu, e você sofre com isso por estar distante da semelhança do mestre, né? Bom, a gente percebeu que iria longe. Então a gente vai voltar nas próximas semanas para falar do restante desse Sermão do Monte, para que a gente possa se aprofundar em todos os textos como a gente fez hoje. Acho que a gente esgota e traz uma mensagem extremamente importante, relevante, e acho que as pessoas que estão escutando a gente expandem a mente com um episódio como esse. Então, Gabriel, Marina, Rô, Fê, obrigado. Semana que vem a gente volta com a continuação e volta com mais um podcast Metanoia. Se sobrou alguma dúvida, se surgiu alguma dúvida, eu te convido a mandar um e-mail pra gente, podcastmetanoia@gmail.com, e deixa aquele convite de todo final de episódio. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.